Imagine que você precisa fazer uma descoberta urgente para salvar a humanidade da extinção. E para essa descoberta você pode contar com 2 grupos diferentes. O primeiro grupo, dos gênios, com um poder cognitivo altíssimo. O segundo grupo são os sociais, não tão brilhantes individualmente, mas excelentes em compartilhar ideias e trabalhar em grupo. E aí, para quem você passa a bola? Se for para os gênios, aposto que você terá muitas boas ideias, mas em um vácuo, nada de muito efetivo vai acontecer a essas ideias. Embora brilhantes, elas não serão passadas para frente. Agora, se for para os sociais, pode ser que no começo as possibilidades não sejam tão empolgantes, mas ao confrontar o insight de uma pessoa com outra, e mais o contraponto de mais uma pessoa, no final você terá um belo caminho construído a partir de pontos de vistas totalmente diferentes. Esse, segundo o livro de hoje, Ideias Rebeldes, é o grande segredo da verdadeira inovação e o alto desempenho de uma equipe. O suco que pode ser extraído da mais pura diversidade cognitiva. Portanto, se você quer inovar de verdade e coletivamente e ir além de apenas ideias que morrem isoladas com o tempo, fique conosco, esse livro é para você. 3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada, com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro Ideias Rebeldes foi publicado em 2019. O autor é o jornalista, palestrante e especialista em alto desempenho Matthew Syed. Nesse livro, ele traz diversos argumentos e exemplos de que a inteligência individual não é mais suficiente e que a única maneira de lidarmos com os problemas complexos da humanidade é aproveitando o poder de nossa diversidade cognitiva. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que, atualmente, vivemos em um mundo onde o foco principal permanece no indivíduo. Estamos preocupados em ajudar as pessoas a se tornarem mais inteligentes, mais talentosas e mais capazes de se proteger contra preconceitos. Porém, nossos problemas mais urgentes são complexos demais para as pessoas resolverem por conta própria. É aí que a inteligência coletiva entra em cena e se torna cada vez mais importante. O sucesso das organizações, assim como das sociedades em geral, depende de aproveitar nossas diferenças, nossa diversidade, na busca de interesses comuns vitais. Quando fazemos isso bem feito, os benefícios são enormes. O que você acha melhor? Ser uma pessoa inteligente ou sociável? Ao escutar esse episódio até o final, você vai descobrir a resposta e ela pode te surpreender. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a mensagem central dessa obra é a seguinte: ideias geniais morrem com o tempo se não compartilhadas e expostas. Expostas a contrapontos de pessoas com históricos cognitivos diferentes do seu. Por isso, muito mais do que ter um alto QI, o segredo para a real inovação é expor suas suposições a pessoas diferentes, com perspectivas mais diferentes ainda. E se você quer um caminho para fazer isso de forma organizada, a fim de revolucionar o seu negócio, o episódio de hoje será para você como água no deserto. Só devemos pensar diferente das outras pessoas quando elas estão erradas. Quando os outros estão certos, pensar de forma diferente só vai nos levar ao erro. Por muito tempo, esse foi o senso comum do trabalho em equipe, seja em uma startup, uma empresa tradicional ou até mesmo na CIA. Inclusive, o ex-juiz associado da Suprema Corte dos Estados Unidos, Antonin Scalia, já chegou a declarar que recrutar pessoas só por serem diferentes, de uma forma ou de outra, acaba prejudicando o desempenho. Afinal, por que você contrataria pessoas apenas por serem diferentes? Esse mesmo juiz
argumentou que as organizações poderiam escolher a diversidade ou serem extraordinárias. Ou seja, para que uma empresa seja bem-sucedida, precisamos escolher a excelência e isso implica em deixarmos de lado a diversidade. Mas de acordo com Matthew Syed, autor desse livro, esse senso comum está totalmente errado. Ele diz que se nós pretendemos solucionar os problemas mais graves, desde as mudanças climáticas à pobreza, desde a cura de doenças até o design de novos produtos, precisamos avaliar o alto desempenho de um ponto de vista diferente. O bom exemplo para você entender isso melhor aconteceu em um experimento de 2001, em que 2 psicólogos sociais da Universidade de Michigan reuniram 2 grupos, um do Japão e outro dos Estados Unidos, e mostraram vídeos de cenas subaquáticas para eles. Os pesquisadores pediram para cada grupo descrever o que eles estavam vendo. Os americanos falaram sobre os peixes e até lembraram de detalhes mínimos. Eles disseram coisas como: bem, eu vi 3 peixes grandes nadando para a esquerda, tinham barrigas brancas e bolinhas cor-de-rosa. Já os japoneses falaram mais do contexto da cena e não dos objetos. Eles disseram coisas: viu que parecia um riacho, a água era verde, havia pedras, conchas e plantas no fundo. E havia 3 peixes ali nadando. Cada grupo selecionou características importantes daquela cena, mas também deixaram passar alguns detalhes. É como se cada grupo tivesse seus próprios pontos cegos, por causa das suas culturas, hábitos e experiências diferentes ao longo da vida. Agora imagine reunir um japonês e um norte-americano na mesma equipe. Sozinhos, eles percebem imagens parciais e acabam perdendo alguns aspectos do quadro geral. No entanto, junto eles são capazes de combinar objetos e contexto. Juntos, eles podem ter uma visão mais apurada e próxima da verdade, uma compreensão mais abrangente da realidade. Quem sai ganhando com isso é a equipe, e se a equipe ganha, consequentemente os indivíduos ganham também. Precisamos pensar no desempenho humano do ponto de vista do grupo e não individual. Perspectivas diferentes contribuem e muito para solucionar problemas desafiadores. E isso é uma boa notícia para você que é líder de uma equipe ou dono de uma empresa, não é verdade? Por isso eu te pergunto: até quando você vai continuar contratando pessoas que pensam exatamente como você, que moram na mesma cidade e que se encaixam no padrão da empresa? Já parou para pensar que o seu negócio está perdendo grandes vantagens competitivas por fazer isso? Aristóteles escreveu que as pessoas amam os iguais a elas mesmas. Platão observou que a semelhança gera amizade. A verdade é que todos nós temos a tendência de nos simpatizar e criar vínculos com pessoas que são semelhantes a nós mesmos. Essa semelhança facilita a nossa conexão. O nome disso é homofilia. Pense em como é confortável estar cercado de pessoas que pensam da mesma maneira que você e que concordam com as suas perspectivas. Aliás, exames cerebrais indicam que quando os outros espelham nossos pensamentos, os centros de prazer do cérebro são estimulados. A homofilia é generalizada. Nossos WhatsApps, Facebooks e Instagrams da vida estão cheios de pessoas que têm as mesmas experiências, visões e crenças que a gente tem. Mas, na hora de resolver problemas complexos, a homofilia pode ser um problema grave, porque ninguém vai ter todas as informações relevantes. Mesmo a pessoa mais inteligente também tem seus pontos cegos. O autor diz que grupos ou equipes com indivíduos semelhantes são como clones, e uma equipe de clones não resolve problemas complexos, seja dentro de uma empresa, na política, na ONU ou em uma questão emergencial de segurança nacional. Isso se chama cegueira conceitual. O primeiro passo para qualquer grupo enfrentar um grande desafio não é investigar e aprender mais sobre o tema em si. Antes é preciso se afastar e perguntar: quais são os buracos em nosso entendimento coletivo? Estamos cercados pela cegueira conceitual? A homofilia nos levou a uma visão limitada do problema que precisamos resolver? A menos que essa questão venha à tona, as organizações correm o sério risco de examinar um problema, investigar cada vez mais fundo e acabar só reforçando seus pontos cegos.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Está gostando desse episódio? Então fique até o final, porque a gente preparou um desafio para você colocar em prática os ensinamentos que está aprendendo com esse livro. Por que será que os Estados Unidos não conseguiu prever o 11 de setembro? Osama Bin Laden já era um terrorista altamente temido como ameaça naquele ano. Outros atentados já haviam sido feitos ou tentados. Já existiam até livros de ficção que sugeriam um ataque aéreo ao Pentágono, como de fato aconteceu. Mas por que será que ainda assim ninguém pensou em proteger o World Trade Center naquele fatídico dia? Segundo o livro, o que faltou para a CIA para evitar uma das grandes catástrofes da história do mundo foi a diversidade cognitiva. Ou seja, pessoas com capacidade cognitiva diferente a partir de suas histórias de vida. Essas pessoas são capazes de debater contrapontos até chegar a uma conclusão tão inovadora quanto abrangente. Você, com certeza, já viu filmes nos quais a CIA é retratada. Por acaso, nesses filmes, tinham profissionais que não fossem homens brancos? Claro que não, porque foi uma representação real do que acontece de fato na organização. 90% dos profissionais da CIA são sim do sexo masculino e de pele branca. Ao serem questionados sobre isso, os chefões da instituição respondem que querem os melhores e que, ao escolher esses melhores, eles não podem ser bonzinhos e pensar em diversidade. Só que eles entenderam tudo errado. Para serem os melhores, eles precisam da diversidade. E não só para combater o racismo e feminismo, o que já seria um bom motivo suficiente, mas principalmente pela consequência disso. É lindo ver equipes diversas com etnias e orientações sexuais diferentes, mas a medida vai muito além do politicamente correto. Ao promover a interação entre histórias de vida tão distintas, você, líder ou liderado, pode usufruir da grande vantagem dessa mistura, a já citada e linda diversidade cognitiva. Ou seja, a grande capacidade que pessoas com pontos de vista diferentes têm de debater um assunto e, consequentemente, chegar a uma conclusão mais robusta e completa a respeito do mesmo. Então, nunca saberemos se houvessem mais negros, mulheres e imigrantes na CIA, se de fato o 11 de setembro teria sido evitado. Mas certamente um debate mais completo e complexo sobre o assunto teria sido possível, e como resultado dessa troca, quem sabe a história não poderia ser um pouco diferente. E você que está agora ciente dessa realidade, vai esperar uma catástrofe acontecer no seu negócio para abrir os olhos para os benefícios da diversidade cognitiva? Claro que não. Então siga a dica do livro e atue agora. Você sabia que Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, mesmo sem se conhecerem, publicaram versões muito similares sobre a teoria da evolução no mesmo mês e no mesmo ano? Esse fenômeno de pessoas completamente desconhecidas umas das outras exporem publicamente opiniões semelhantes sobre assuntos inéditos é muito comum. E não é explicado por coincidência, mas sim por mentes conectadas. Por mais que Darwin e Alfred Russel não estivessem conectados um com o outro, eles frequentavam ambientes com pessoas que falavam dos mesmos assuntos, liam os mesmos livros. E se você reparar, quando esse fenômeno aconteceu historicamente, não só com Darwin e Russell, geralmente foi com dois homens brancos da mesma idade. Por que será? Porque eram eles que tinham acesso a essas informações. Se não foi uma mulher que desvendou os mistérios da evolução ou inventou o avião, não foi porque o sexo é menos capaz, mas sim porque, historicamente, mulheres não tiveram acesso a informações tanto quanto homens. A mesma lógica pode ser usada para brancos e negros. E não só mulheres e negros se beneficiariam se tivessem acesso histórico a mais fontes de conteúdo. O homem branco também, por ter acesso a diferentes pontos de vista oriundos de histórias diferentes. Toda essa discriminação e privilégio que estamos falando aconteceram em um passado distante, mas infelizmente ainda estão muito presentes hoje. Mas a grande diferença é que o hoje ainda está sendo vivido e, portanto,
pode ser mudado. Essa mudança começa com você. Então, seja por simplesmente para ter uma organização mais inclusiva, o que já seria um motivo forte o suficiente, dê oportunidade para a diversidade na sua empresa. E, como consequência, ainda tenha o fantástico resultado dessa troca de pessoas com passados e perspectivas diferentes. Que tal começar agora? Suponha que uma determinada universidade tem uma forte reputação em desenvolvimento de softwares. Ela atrai os estudantes mais inteligentes. Nessa universidade, os alunos se formam com as melhores credenciais disponíveis no mercado. Agora, digamos que você seja o CEO ou um importante gestor de uma das principais empresas de software do mercado. Você gostaria de contratar esses alunos para a sua equipe? Sim ou não? De acordo com o autor, a resposta inteligente é não. Ué, mas como assim? O autor explica. Esses graduados terão estudado com os mesmos professores e absorvido sacadas, ideias e modelos mentais semelhantes e talvez visões de mundo também. Isso se chama agrupamento de conhecimento. Ao selecionar os graduados de maneira meritocrática, as organizações podem acabar formando equipes de clones. O objetivo disso não é descartar a meritocracia, mas sim salientar que a inteligência coletiva demanda habilidade e diversidade. Porém, vale lembrar que a contratação de alguém diferente em termos de raça ou gênero não garante o aumento na diversidade cognitiva. Para entender melhor, imagine 2 economistas, um branco, gay e de meia idade, e uma negra jovem e heterossexual. Esses economistas são completamente diferentes em termos demográficos, mas suponha que eles tenham se graduado na mesma universidade, estudado com os mesmos professores e saído com modelos mentais similares. Nessas circunstâncias, mesmo sendo pessoas diferentes uma da outra, eles são clones em relação ao problema. Considere também que as pessoas diversificadas que são admitidas para uma determinada equipe podem, com o tempo, serem atraídas para o jeito e o modelo dominante do grupo que ela entrou. Aquele velho e arcaico padrão da empresa. Nessa situação, do lado de fora, pode até parecer que existe diversidade nessa equipe, mas, em termos cognitivos, isso é uma mentira. Todos estão na organização há tanto tempo que passaram a compartilhar os mesmos pontos de vista, ideias e padrões de pensamento. O segredo é encontrar pessoas com perspectivas que sejam, ao mesmo tempo, relevantes e sinérgicas. Quando se fala sobre diversidade, não basta você contratar um negro ou um gay e dizer que a sua empresa tem uma cultura de diversidade. Por trás dos aspectos mais falados e polêmicos nos dias atuais, como raça, religião e opção sexual, a diversidade que todo líder empreendedor precisa prestar mais atenção é na diversidade cognitiva. Caso contrário, pode até parecer que você tem uma equipe diversificada, mas na prática não passam de clones. Agora, fale a verdade. Sua equipe realmente é diversificada ou são apenas clones? Preste atenção nesses nomes: Henry Ford, Arianna Huffington, Elon Musk, Walt Disney, Sergey Brin e Peter Thiel. Todos eles são empreendedores bem-sucedidos e cada um deles ajudou a moldar a economia moderna dos Estados Unidos. Mas o que eles têm em comum? Todos foram inovadores em seus nichos de mercado. Até aí tudo bem. Mas qual é o elo entre essas pessoas? Todos são imigrantes ou filhos de imigrantes.
Um estudo publicado em dezembro de 2017 revelou que 43% das empresas Fortune 500 foram fundadas ou cofundadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. Ou seja, são pessoas que cresceram com outros modelos mentais, com outras percepções sobre o mundo. Eles cresceram em outros locais fora dos Estados Unidos, e isso os ajudou a detectar pontos cegos no mundo dos negócios que os americanos não estavam enxergando. Além de entender o status quo sob um outro prisma, esses empreendedores imigrantes não tiveram medo de questionar esse status. Eles foram estrategicamente rebeldes. Pense nas implicações disso para a educação. Especialistas preveem que as crianças de hoje terão uma dúzia de empregos, sendo que a maioria deles ainda não foi inventada. Nosso mundo é propício para as pessoas que podem questionar o status quo e viajar além das fronteiras, inclusive as que impomos a nós mesmos. Que novas ideias você poderia aplicar no que faz hoje e no modo como faz? Quantas conversas você já teve sobre isso nesses últimos dias com pessoas que pensam totalmente diferente de você? Se a resposta foi negativa, então abra os olhos. Provavelmente você faz parte de uma equipe de clones. Por que, afinal, os Homo sapiens são os mais inteligentes? Bom, a resposta óbvia seria pelo tamanho do cérebro deles, maior do que das outras espécies. Mas, segundo o livro, estamos olhando errado para a relação causa e efeito desse fator. Segundo Ideias Rebeldes, não temos mais inteligência porque o nosso cérebro ficou maior. Mas sim, nosso cérebro ficou maior porque precisávamos de espaço para armazenar tamanha inteligência. Bem louco, né? Mas, afinal, de onde veio essa capacidade cognitiva? Não foi Deus que de repente nos escolheu, como defendem algumas teorias. Mas sim a nossa capacidade de troca de informações que nos permitiu chegar tão longe. Essa capacidade social que nos permitiu sim aumentar nossa capacidade intelectual ao longo dos anos. E consequentemente pediu no nosso corpo um hardware maior, que é justamente o nosso cérebro. Voltando aqui ao conceito central do livro, que é a diversidade cognitiva, o Homo sapiens, diferentemente de muitas espécies, pode, com o tempo, trocar com a própria espécie todo tipo de informação e também pode observar outras espécies. Tudo isso proporcionou uma mistura única, que, segundo o autor Matthew Syed, é o grande diferencial do nosso intelecto. E justamente para acomodar tamanho intelecto que nossos cérebros precisaram ficar maiores. Incrível, né? Olha que legal esse trecho do livro que corrobora essa ideia. É o acúmulo de ideias que fez com que nossos cérebros ficassem maiores, e não o contrário. Grandes ideias geram grandes cérebros. Uma vez que os caçadores-coletores começaram a se comunicar, trocando conhecimento, as ideias e informações culturais foram compartilhadas. E assim, esses aprendizados e habilidades começaram a ser armazenados. É literalmente como se antes nosso cérebro podia ser menor, porque só guardava as próprias informações de cada indivíduo. Só que a partir do câmbio de ideias e informações, o cérebro precisou crescer, porque precisou armazenar a quantidade de dados de um grupo inteiro. É o que o livro chama de cérebro coletivo. É exatamente o que vivemos hoje, no ápice de uma era muito conectada. E você, como é que vem vivendo? Como Homo sapiens deve ser, compartilhando informações e guardando em seu grande cérebro o conhecimento de toda uma espécie? Ou como um Neandertal, guardando para si tudo o que descobre e não permitindo que esses insumos ganhem corpo? Perceba o que falei aqui. Historicamente, quem não submeteu suas ideias a diferentes pontos de vista ficou para trás. E você, o que vai fazer? A diversidade cognitiva não só afetou nossos cérebros e, consequentemente, corpos, mas também a nossa equipe. Uma vez que passamos a conseguir aprender mais a partir da convivência em grupo do que poderíamos jamais aprender em uma vida inteira por conta própria, a seleção natural passou a favorecer os indivíduos mais sociais. Literalmente, aqueles que conseguiam prestar mais atenção nos outros ao redor e absorviam as novas informações tinham maiores chances de sobreviver. Tem um trecho marcante do livro que fala sobre isso. Uma vez que as ideias passaram a poder ser acumuladas, a grande vantagem competitiva de indivíduos era a capacidade de adquirir, processar e armazenar esse conhecimento.
vantagem de trocar informações, capacidade de retenção. Embora os exemplos acima sejam baseados no homem pré-histórico, eles são bastante atuais. Ainda hoje sobrevive quem tem mais capacidade para tal. E aqui, quando falamos de sobrevivência, claro que não é literalmente como antigamente. Empreendedor, assim como os primeiros sapiens dependiam da capacidade de câmbio de insights e aplicação desses para seguir em frente, você também. Então não guarde suas ideias a 7 chaves. Compartilhe, desafie, cresça. De preferência com pessoas com experiências diferentes das suas, o que vai te permitir extrair o melhor suco dessa grande variedade cognitiva. A boa notícia é que se você está agora consumindo esse episódio, é porque tem sim o interesse de enriquecer o seu repertório. Só não guarde o que aprendeu aqui com você. E aí, com quem você vai compartilhar esse capítulo para aprofundar o debate e começar a trilhar o seu caminho de sucesso? Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem está passando muito tempo conversando apenas com pessoas que têm os mesmos gostos, pensamentos, ideias e que moram na mesma cidade. Se a sua equipe não consegue resolver os grandes problemas que vocês enfrentam no trabalho, esse livro pode ajudar e muito. Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para quem ainda joga todas as cartas, todas as fichas na genialidade para inovar. Para quem, quando tem uma ideia boa, se isola, esquece isso. Esse livro vai te mostrar que o caminho para ideias realmente disruptivas é compartilhá-las com o máximo de pessoas com realidades diferentes da sua, para poder finalmente usufruir dos grandes benefícios da diversidade cognitiva. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Para mim, Rafael Pires, o que me marcou nesse livro foi entender que diversidade não é só em relação a cor, sexo ou opção religiosa. Para quem quer ter uma empresa bem-sucedida no futuro, o buraco é mais fundo. Entender sobre diversidade cognitiva pode ser um atalho para o alto desempenho da sua empresa e também para facilitar o processo de inovação. O que me marcou muito no livro foi o duelo que o autor apresenta entre genialidade e networking. Isso me levou lá para os dias de colégio. Eu sei que você tinha na sua turma aquele aluno muito bom, mas que passava o recreio estudando, não ia nas festas, não socializava. E talvez, ao longo do tempo, esse aluno se tornou no máximo um funcionário medíocre. E aquela pessoa que talvez, claro, equilibrasse notas boas, mas também com a parte social, de falar com pessoas, conhecer gente, expor ideias, talvez seja hoje o grande CEO que você gostaria de ser. Então, tudo bem, se debruce nos livros, como nós nos debruçamos, mas também troque ideias com pessoas diferentes e lembre-se do colégio e desse exemplo, que você vai ter certeza que vale a pena. Eu, Rafael Pires, colocaria aqui na minha camiseta: quando se trata de inovação, é melhor ser sociável do que inteligente. Eu, Arnaldo Neto, colocaria na minha camisa branca uma grande propaganda para esse livro, que é a seguinte: esse livro é sobre diversidade, é sobre o poder de trazer pessoas juntas que pensam diferente para que possam, consequentemente, chegar a ideias maiores. Agora nós temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos Tribers conselheiros, que são grandes empreendedores, que além de escutar o Resumo Cast, contribuem ativamente para que a gente continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Igor Conrado, Guilherme Beco, Matheus Bazan, Fábio Luiz Bonato, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel.
Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas? Se torne um apoiador ou uma apoiadora do Resumo Cast você também. Além de nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir a um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro e também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. Saiba mais em resumocast.com.br/apoia-se. E agora vamos ao desafio prático. Desafio para o ouvinte. Vamos lá, chegou a hora daquele desafio ousado e gostoso que você tanto espera. Agora que você conhece os conceitos desse livro incrível, conta pra mim. Para quem você pode agora compartilhar suas ideias a fim de ter maior diversidade cognitiva para elas? Será que já expôs seu projeto para pessoas com experiências diferentes da sua? Que tal pedir a opinião de alguém mais velho? E alguém mais novo? Que tal de alguém do sexo oposto? Outra classe, cor, etnia? Não deixe isso ficar só na intenção. Anote agora. Para quem você vai expor as suas ideias a fim de ter mais diversidade cognitiva diante delas? Quando você vai fazer isso? E como? Se permita ter essa pluralidade de experiências e pontos de vista. Prometo que o seu negócio e principalmente você como pessoa só ganham com isso. Então faça agora.